Olá, rapaziada, tudo bom com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo, não é? Mediunidade, o que você precisa saber. E hoje um tema muito particular, né? Muito peculiar e específico. Afinal, é o tema 23 já, hein? Afinal, viagem astral paga excesso de bagagem? Vejo o início, raios de sol, luz da manhã, um novo dia. O nosso estudo de hoje sobre a doutrina espírita vai enfocar o tema perispírito. Vejam aí. Sabemos que o espírito, durante o sono, recobra em parte a sua liberdade, ou seja, que ele se afasta do corpo. E é desse estado que muitas vezes temos a ocasião de observá-lo. Mas o espírito, tanto do vivo quanto do morto, tem sempre o seu envoltório semimaterial. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns. A doutrina espírita nos explica que o perispírito ele é o nosso corpo energético, não é? E ele modela o nosso corpo físico. Então, antes de ter o corpo físico, ele precede o corpo físico, o perispírito, né? Ele já pré-existe, antes do corpo físico. Então, ele controla, né, o nosso perispírito, é ele que vai controlar todo o funcionamento orgânico e fisiológico do nosso corpo. De que modo? Todas as nossas sensações, não é? E as nossas dores, não é? Tudo o que passa pelo nosso corpo físico é controlado pelo nosso perispírito. Mas afinal, o que tem a ver esse tal de perispírito com a viagem astral? Bom, gente, vamos ver. Vejamos, pessoal. Nós podemos simplificar as viagens astrais classificando-as em 3 tipos distintos. Não é? O primeiro tipo, o sonho. Então, durante o nosso dia, nós vamos recordando, né, quando a gente acorda, nós vamos aos poucos recordando das coisas acontecidas lá no mundo espiritual, como cheiros, imagens, né, alguns lugares. Então, nós vamos recordando paulatinamente. Depois nós podemos dizer que tem o segundo tipo, sonho nítido. Então, que ao acordar, no momento que a gente acorda, a gente lembra com clareza e com detalhe, não é, do mundo espiritual, com as sensações que nós tivemos lá, de alegria, de tristeza, né, por horas e dias. Então, a gente fica com aquela lembrança do sonho, né, daquele sonho, então, é sonho nítido. E a terceira classificação, nós podemos chamar de desdobramento. Então, o que é o desdobramento? É quando nós recordamos o mundo espiritual com grande escala de consciência. Nós lembramos até dos detalhes das coisas que nós sentimos e vivenciamos no mundo espiritual. A sintonia, não é? Ela é muito importante no transe do sono e principalmente na viagem astral consciente. Então, nós podemos dizer que a viagem astral consciente, ela é o nosso desdobramento. Tanto os espíritos encarnados quanto os espíritos desencarnados, né, se reúnem por sintonia de pensamentos e sentimentos. Isso nós sabemos. Nós somos todos ligados, né, por sentimentos e pensamentos. Nós sintonizamos uns com os outros. Por isso, e devido a isso, dessa sintonia, né, é que o que nós vamos encontrar na nossa viagem astral ou no nosso desdobramento sempre será o reflexo daquilo que nós somos, não é? Então, se nós temos pensamentos ruins, pensamentos não condizentes com amor, é o que nós vamos encontrar na nossa viagem astral. São esses irmãos que conjugam dos mesmos pensamentos que nós. A realidade, ela passa a ser mais visível, né, no desdobramento, né, na viagem astral, e nós sentimos os nossos pensamentos, né, e nossa estrutura espiritual.
Então, quando a gente está desdobrado, né, a gente está mais livre das travas, das amarras do corpo físico. Por isso que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, eles são potencializados. Vejam aí. Se pensas em determinado lugar, já te achas a caminho para ele. Em uma doença, sentirás essa enfermidade. Se o ódio, sentirás um choque eletromagnético percorrer todo o teu soma energético. O mesmo se dará se tiveres sentimentos de inveja, ciúme, medo, cólera, etc. A falta de harmonia nos pensamentos nos leva para lugares indesejados no plano do espírito. Lancelin, em o livro Viagem Astral. O desdobramento ou a viagem astral consciente, né, ela sempre necessita da participação e orientação de um espírito de luz, não é? Então ela também não deve ser frequente, todo dia, e nem deve ser forçada. Não é? Por quê? Porque ela despende muita energia nossa. E se nós temos uma quantidade de energia, não é, para gastarmos na nossa vida, sendo reposta pela alimentação, pela oração, né, pelas nossas atividades, se nós gastamos muito, com o tempo pode advir, né, a gente pode perder as nossas defesas fluídicas e podem ser colocadas, né, doenças no nosso perispírito, vibriões, né, em virtude do nosso enfraquecimento perispiritual. Assim, para que se faça a viagem astral, a espiritualidade é quem deve determinar, né, quando e como essa viagem será feita. Por quê? Para que nós tenhamos êxito, não é? Nessa viagem astral, possamos desfrutar da companhia de irmãos de luz, não é? E com isso nós passemos a fazer, né, a iniciar a nossa reforma íntima, a nossa reforma pessoal, em virtude dessa relação com esses irmãos de luz. Vejam aí. Viagem astral não é simples brincadeira. É coisa muito séria. Podes fazer experiências, mas, primeiramente, haverás de aprender a sentir a área evolutiva a que pertences e ajustar-te ao modo suave da prática. Lancelin, em o livro Viagem Astral. Lembremos sempre que ninguém nasce sabendo as coisas. Então, deve primeiro haver um preparo, não é? Para que depois nós possamos servir, não é? Com o aprendizado que tivemos no mundo espiritual. Vejamos. As bases para qualquer desenvolvimento espiritual se encontram no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Começa, se queres desenvolver os teus dons, a praticar os seus preceitos, que com o tempo verás esses dons desabrocharem suavemente na estrutura divina de ti mesmo, e o teu coração começará a bater ritmado com o coração de Deus. Lancelin, em o livro Viagem Astral. Diante disso, se você quer fazer uma viagem astral que tenha êxito, que você consiga, né, ir em lugares, em colônias espirituais de amor, e que ela seja exitosa, não force, não é? Antes de que você esteja realmente preparado para empreender essa viagem astral. Tudo tem seu tempo. Estude, não é? Busque sua reforma íntima, se prepare, sintonize com irmãos de luz, não é? Para que você tenha uma viagem astral exitosa. Por fim, se você vai pagar, não é, bagagem extra ou não na viagem astral, isso sinceramente eu não sei, não posso responder. O que eu sei é que em uma viagem astral a gente tem que sempre ter, não é, a fé. Não podemos esquecer da nossa fé para que ela nos dê o suporte a fim de que façamos uma viagem astral com êxito, né, e possamos aprender. É isso, pessoal. Muito obrigado aí por tudo. Uma boa semana a todos e continuemos lembrando, mediunidade é uma relação de amor e de fraternidade. Tchau.